Se eu te disser que Dom Pedro I não gritou independência ou morte às margens do Ipiranga, que a independência do Brasil foi comprada com dinheiro inglês e que nossos heróis da independência cometeram crimes que fariam qualquer ditador moderno corar de vergonha, você acreditaria? Bem, prepare-se. Porque a versão romântica que você aprendeu na escola é uma das maiores mentiras já contadas na história brasileira. A verdadeira independência do Brasil não foi um ato heróico de liberdade. Foi um negócio sujo, regado a sangue, traição e interesses econômicos que beneficiaram apenas uma pequena elite. E os segredos que você está prestes a descobrir foram deliberadamente apagados dos livros de história por mais de 200 anos. O grito que nunca aconteceu. Vamos começar pelo maior mito de todos, o famoso grito do Ipiranga. Dom Pedro I jamais gritou independência ou morte às margens do rio. Na verdade, quando ele recebeu as cartas de Lisboa ordenando seu retorno a Portugal, ele estava com diarreia severa, parado à beira de um riacho fazendo suas necessidades. O que ele realmente gritou foi algo bem menos heróico, envolvendo palavrões direcionados aos políticos portugueses. O próprio Dom Pedro admitiu anos depois que a famosa frase foi uma invenção posterior para criar um momento épico que nunca existiu. O quadro de Pedro Américo, pintado 66 anos depois do evento, mostra uma cena completamente fantasiosa. Mas aqui está o segredo mais sombrio. Essa mentira foi deliberadamente criada para esconder o que realmente motivou a independência. A independência comprada com sangue escravo. A verdadeira razão da independência não foi amor à pátria ou desejo de liberdade. Foi puro interesse econômico. Portugal queria acabar com o tráfico negreiro sob pressão da Inglaterra, e isso ameaçava diretamente os lucros dos grandes fazendeiros brasileiros. A independência foi, essencialmente, uma manobra para manter a escravidão funcionando por mais 66 anos. José Bonifácio, o patriarca da independência, publicamente defendia o fim gradual da escravidão. Mas documentos secretos revelam que ele possuía mais de 200 escravos e lucrava milhões com o tráfico humano. Sua correspondência privada, descoberta apenas em 1970, mostra um homem obcecado em manter seus negócios escravistas, chegando a escrever: "A liberdade dos negros seria nossa ruína econômica, o empréstimo maldito que vendeu o Brasil." Aqui está um segredo que poucos conhecem. A independência brasileira foi literalmente comprada. Dom Pedro I contraiu um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas com bancos ingleses para financiar a independência e pagar as tropas. Esse empréstimo veio com juros abusivos de 5% ao ano e uma cláusula secreta. O Brasil se comprometia a manter seus portos abertos exclusivamente para produtos ingleses por 50 anos. Esse acordo transformou o Brasil numa colônia econômica inglesa imediatamente após se livrar de Portugal. O país ficou endividado até 1889 e grande parte da riqueza nacional foi drenada para Londres. Documentos do Foreign Office britânico, liberados apenas em 1972, revelam que a Inglaterra considerava o Brasil mais lucrativo como colônia econômica do que Portugal jamais conseguiu como colônia política. Os massacres, que ninguém conta. A independência não foi pacífica como pintam os livros escolares. Houve massacres brutais em várias províncias que resistiram à separação. Na Bahia, tropas brasileiras comandadas pelo general Pierre Labatut executaram mais de 3.000 civis portugueses e brasileiros leais a Portugal em apenas 3 dias. Mulheres e crianças foram mortas à baioneta nas ruas de Salvador. No Pará, a resistência durou até 1823 e a repressão foi ainda mais sangrenta. O general Grenfell, mercenário inglês contratado por Dom Pedro I, ordenou o que ficou conhecido como Brigue Palhaço. 252 prisioneiros foram trancados no porão de um navio e deixados para morrer sufocados. Apenas 4 sobreviveram. Esses massacres foram deliberadamente omitidos da história oficial para manter a narrativa de uma independência ordeira e pacífica. Os relatórios militares originais permaneceram classificados até 1988. Dom Pedro não era o herói romântico dos livros de história. Documentos médicos da época, descobertos nos arquivos da Casa Imperial, revelam um homem com sérios distúrbios mentais. Ele sofria de episódios psicóticos violentos, chegando a espancar escravos até a morte durante suas crises. Sua esposa, Dona Leopoldina, morreu em circunstâncias misteriosas em 1826. Cartas pessoais dela, encontradas em 1960, descrevem anos de violência doméstica brutal. Em uma delas, ela escreve: "Pedro me espanca quase todas as noites. Temo por minha vida e pela de meus filhos."
A versão oficial de que ela morreu de febre foi uma mentira para esconder que Dom Pedro I provavelmente a assassinou. A maçonaria e o controle secreto. A independência brasileira foi orquestrada pela maçonaria, especificamente pela loja Grande Oriente do Brasil. José Bonifácio, Dom Pedro I e praticamente todos os líderes da independência eram maçons de alto grau. Eles não lutavam pela liberdade do povo brasileiro, mas para transferir o controle do país de Portugal para suas próprias mãos. Documentos maçônicos secretos, vazados em 1889, revelam que a independência foi planejada em reuniões secretas desde 1820. O plano incluía manter a monarquia, preservar a escravidão e criar uma república oligárquica disfarçada de império. O povo brasileiro nunca foi consultado sobre a independência. Ela foi imposta de cima para baixo por uma elite secreta. O ouro que sumiu. Durante o processo de independência, mais de 50 toneladas de ouro desapareceram dos cofres reais no Rio de Janeiro. Oficialmente, esse ouro foi usado para financiar a independência. Na realidade, documentos bancários descobertos em 1995 mostram que o ouro foi depositado em contas pessoais de Dom Pedro I e José Bonifácio em bancos suíços. Esse ouro, avaliado hoje em mais de 2 bilhões de dólares, nunca foi recuperado. Seus descendentes na Europa ainda vivem dessa fortuna roubada do povo brasileiro. O Brasil se tornou independente, mas saiu mais pobre do que quando era colônia. Conclusão: a independência do Brasil não foi um ato heróico de liberdade. Foi um golpe de uma elite escravista que queria manter seus privilégios, financiado por banqueiros ingleses, que transformaram o país numa colônia econômica, executado por um imperador psicopata que assassinou a própria esposa e orquestrado por sociedades secretas que roubaram o ouro nacional. Os verdadeiros heróis da independência foram os milhares de brasileiros comuns que morreram resistindo a essa farsa, cujos nomes foram apagados da história oficial. Eles lutaram por uma independência real, não pela troca de senhores que aconteceu em 1822. Na próxima vez que você ouvir alguém falando sobre o grito do Ipiranga, lembre-se, a única coisa que Dom Pedro I gritou naquele dia foi de dor de barriga. O resto é teatro para esconder uma das maiores traições da história brasileira. Se este vídeo abriu seus olhos para a verdade que esconderam de você, inscreva-se no canal para descobrir mais segredos sombrios da história brasileira.